Olá, meu nome é Paula Costa, eu sou professora da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação da Unicamp e essa é a 13ª aula da disciplina EA 513, Circuitos Elétricos. Nessa aula eu vou introduzir o conceito de fasores, como eles são aplicados em circuitos elétricos, vou tentar motivar a aplicação da análise fasorial usando um exemplo. E por último, vou deduzir as relações de tensão e corrente fasoriais para resistências, indutâncias e capacitâncias. Apenas para localizar a análise fasorial no contexto da disciplina de circuitos elétricos, eu acho importante resgatar um pouco da nossa jornada até aqui, né? Então, nós começamos analisando circuitos muito simples, apenas com resistências e alimentados por fontes de corrente contínua ou fontes de tensão contínua, fontes DC. Com base nas leis de Kirchhoff de tensão e corrente, nós estudamos técnicas de análise que, na verdade, são algoritmos que permitem a gente abordar qualquer circuito de qualquer complexidade, qualquer topologia e equacionar esses circuitos. Nós estudamos também algumas técnicas de simplificação de circuitos, então técnicas de substituição de fontes, o princípio da superposição, que permite a gente avaliar a influência de uma determinada excitação no circuito de maneira independente de outras fontes. Nós também estudamos os circuitos equivalentes de Thevenin e de Norton, que permitem simplificar a análise de circuitos mais complexos. Depois disso, depois de estudadas essas técnicas, nós sofisticamos os circuitos introduzindo capacitores e indutores, bipolos passivos de energia. E ao aplicar as mesmas técnicas de análise que a gente já tinha estudado em circuitos agora do tipo RC, RL e RLC, nós vimos que o equacionamento desses circuitos resulta em equações diferenciais de primeira e segunda ordem. E nós começamos a estudar como que essas equações diferenciais elas representam o comportamento físico desses circuitos. E nós estudamos aquelas situações em que esses circuitos não eram alimentados por fonte nenhuma, quando eles eram circuitos autônomos, e quando esses circuitos eram alimentados por fontes DC. Nas últimas aulas, nós passamos a estudar circuitos com alimentação senoidal. E, em particular, nós focamos no chamado regime permanente, certo? Então, nós deixamos de nos preocupar com aquele comportamento do circuito que acontece logo após uma mudança brusca, seja a ligação de uma chave, a conexão de uma carga, a ligação de um motor, algo do tipo, né? E nós já focamos na análise do circuito quando ele já está em equilíbrio, quando ele já está em regime. Então, a gente deixa de colocar nas nossas respostas a resposta natural ou a resposta transitória do circuito e foca agora em analisar o circuito em regime permanente. E na última aula, especificamente, nós pegamos como objeto de estudo um circuito RL série alimentado por uma fonte senoidal, né? E se a gente considerar que a corrente na malha desse circuito é um sinal de saída, assim como a tensão na resistência ou a tensão na indutância, não importa, né? Se a gente interpreta essa fonte de alimentação como um sinal de excitação de entrada e a gente vai olhar para as variáveis de estado de saída, né, que são as respostas desse circuito, é importante pontuar novamente alguns aspectos fundamentais. O primeiro deles é que nós entramos no circuito com um sinal senoidal e a resposta do circuito nas suas diferentes variáveis de estado, ela também é senoidal, né? Então, nós não alteramos, não deformamos a forma de onda do circuito, do sinal de entrada, ok? O segundo ponto de destaque é que a frequência desse sinal de entrada também não foi alterada, né? Que é dado aqui pelo ômega. Então, a frequência e a forma de onda não foram alteradas. O que se altera em relação ao sinal de entrada?
Então, o que se altera é a amplitude, porque afinal de contas, esse circuito vai ter elementos que dissipam energia ou que trocam energia entre si, né? E também a fase do sinal, o que significa que se a gente plotar a tensão de entrada, né, do sinal de entrada, em relação à corrente da malha desse circuito, por exemplo, nós vamos perceber aí que esse circuito ele está aí numa defasado, né? Esses dois sinais eles se encontram defasados entre si. Existe uma diferença de fase, certo? Então nós percebemos alteração na amplitude e na fase do sinal de entrada. E isso vai valer para qualquer circuito com bipolos passivos lineares, né? Da natureza que nós estamos estudando. Então, para qualquer circuito RLC, a gente vai ter essa situação onde o circuito não altera a forma de onda do sinal de entrada, não altera a frequência e muda-se somente as amplitudes e as fases dos sinais nos diferentes pontos do circuito. Bom, então aqui está um resumo, né, desses pontos principais e onde que entra a análise fasorial, certo? Nós agora, quando vamos analisar circuitos cada vez mais complexos, a gente vai continuar tendo aí equações, sistemas de equações diferenciais, se forem circuitos RLC, sistemas de equações diferenciais de segunda ordem, e ao introduzir as excitações senoidais, a gente passa a lidar com relações trigonométricas. Então, tudo isso acaba aumentando consideravelmente a análise desses circuitos. Obviamente que ferramentas computacionais são capazes de lidar com essas soluções, mas a gente vai apresentar aqui o que são fasores e como que a análise fasorial ela simplifica imensamente a análise de circuitos dessa natureza, né? Circuitos que resultam em equações diferenciais de segundo grau e que trabalham com excitações senoidais e que, portanto, envolvem uma série de relações trigonométricas no seu equacionamento, ok? Para definir, então, esses fasores, o primeiro ponto que eu queria destacar é que os fasores, eles não são usados ou aplicados somente no contexto de circuitos elétricos e engenharia elétrica ou engenharia eletrônica, certo? Os fasores, eles têm aplicação na física e em outras áreas da engenharia, porque, na verdade, eles são uma ferramenta útil para o estudo de quaisquer sistemas lineares que tem algum tipo de excitação senoidal, né? Então, o nome fasor, ele vem do inglês phasor, que é uma contração de dois termos, né? Phase e vector, então é um vetor que guarda uma informação de fase aí importante. E ele nada mais é que um número complexo que representa uma função senoidal. Então, um fasor é um número complexo que representa uma função senoidal. Só que essa função senoidal, ela tem que ter uma amplitude que não varia com o tempo, uma frequência que não varia com o tempo e uma fase que não varia com o tempo. Porque senão nós não conseguimos utilizar o fasor para representar essa função. Um fasor, ele abstrai certos parâmetros da função senoidal e, portanto, a gente tem que, só faz sentido utilizá-lo para representar uma função senoidal se for uma função senoidal que a amplitude não varia com o tempo, nem a frequência varia com o tempo e nem a fase variam com o tempo. Então, vamos ver como que a gente chega nessa definição de fasor, ok? Então, vou partir da identidade de Euler, né? Então, apenas lembrando, E a Jθ pode ser expresso como cosseno θ mais J seno θ. E se nós tivermos um menos aqui, né? Nós vamos ter um menos aqui embaixo também. Da identidade de Euler, a gente pode dizer, então, que o cosseno θ é a parte real aí de E a Jθ.
e que o seno θ é a parte imaginária de EAJθ. Se nós temos, então, uma função, uma fonte de tensão, por exemplo, que fornece alimentação com amplitude V e forma de onda senoidal com frequência dada por ômega e frequência angular, né? E uma fase φ, nós podemos expressar essa função senoidal como sendo V de t igual a V e a parte real de EAJ ômega t mais φ. Nós podemos ainda expandir esse termo porque se trata de uma exponencial elevada a uma soma de expoentes. Então, na verdade, a gente pode reescrever essa expressão como sendo parte real de EAJ ômega t vezes EAJ φ. Bom, agora a gente pode apresentar a definição do fasor que representa essa função V de t. Nós vamos representar esse fasor por uma letra maiúscula. Em muitos livros, os fasores eles vão aparecer com um chapéuzinho em cima. Em outros livros, eles aparecem somente como uma letra maiúscula colocada em negrito, né? E, por definição, o fasor que representa essa função senoidal V de t é dado por amplitude V e AJ φ. Então, note que ao fazermos essa definição, nós abrimos mão de uma parcela da função original que contém tanto a informação de frequência do sinal quanto a informação de dependência temporal. Então, é uma definição. O fasor da função V de t é dado aí em função da amplitude vezes EAJ φ. A gente mantém a informação de amplitude e a informação de fase. Apenas recapitulando e passando a limpo, certo? Então, eu tenho aqui a identidade de Euler. Nós temos aqui a função V de t, variável no tempo. Essa mesma função representada aí em função da parte real da identidade de Euler. E logo aqui abaixo, nós temos o fasor V, que representa essa função, né? Aqui nós temos também uma anotação, que é o fasor, indica que é o fasor dessa função do tempo, que por definição é dado por amplitude vezes EAJ φ, ok? Bom, então, recapitulando, o fasor é uma constante complexa, ou seja, não temos mais uma variação em função do tempo, ele é uma constante complexa que abstrai a dependência do tempo e a frequência do sinal. Nós mantemos apenas o foco na amplitude e na fase. Bom, se o fasor é um número complexo, né? Vamos ver como que a gente consegue operar esse fasor. Então, nós temos o fasor V, que representa lá a função V de t, dado pela amplitude da função EAJ φ. Nós podemos usar também a identidade de Euler para entender como que esse número ele é apresentado. Então, a gente tem que a amplitude multiplicando cosseno φ mais j seno φ. E nós podemos, então, entender que esse é um número que pode ser representado no plano complexo, né? Então, a gente pode imaginar aqui o plano complexo, o eixo imaginário, o eixo real, e nós temos que esse fasor V, ele
pode ser representado aí uma espécie de vetor, né? Então, o fasor V, cuja projeção desse vetor é dada aí por V cosseno φ, e no eixo imaginário, né? V vezes seno φ. E a gente sabe, então, que o ângulo aqui desse fasor é φ, né? A fase desse fasor é φ. E o módulo desse vetor, né? Então, a gente pode dizer que o módulo desse fasor é V, né? Então, temos aqui V, ok? Então, note que um fasor, ele tem a sua representação no plano complexo. E os números imaginários, que são representados no plano complexo, eles podem ser representados de duas maneiras diferentes. Naquilo que a gente chama de forma polar de representação e aquilo que a gente chama de forma retangular. A forma polar de representação, ela envolve deixar explícito, né, o módulo e a fase desse fasor aqui que é apresentado no plano complexo. Então, na verdade, existe uma relação direta entre o fasor expresso dessa maneira e a forma polar, porque a gente pode simplesmente dizer que V na forma polar é dado por V ângulo φ. E a gente sempre tem que tomar cuidado a partir de agora e prestar atenção se esse ângulo φ ele está sendo dado em radianos ou em graus. Na verdade, a gente pode usar um ou outro, mas nas computações nós temos que ficar atentos a essa questão, certo? A forma retangular ela é dada pelas projeções no eixo real e no eixo imaginário. Então, a forma retangular do fasor V no nosso caso aqui, a gente poderia chamar de A e B, né? E a gente diria, então, que é A mais BJ ou JB, ou, conforme nós já vimos ali, né? Temos V cosseno φ mais JV seno φ. Certo? Então, essa é a forma retangular do fasor. E é bastante importante ter uma certa desenvoltura nas operações básicas com números complexos. Então, como nós vamos estar equacionando os circuitos e fazendo sistemas de equações algébricas com números complexos, é importante que se tenha uma certa desenvoltura nas operações de adição, subtração, divisão e multiplicação de números complexos, né? Então, apenas recapitulando, para que a gente some ou subtraia números complexos e fasores, né? A forma mais conveniente é a forma retangular, porque nós simplesmente vamos adicionar ou subtrair as partes reais e somar ou subtrair as partes imaginárias. Para divisão e multiplicação, a forma mais conveniente é a forma polar, porque nós simplesmente dividimos ou multiplicamos os módulos dos fasores e, no caso da divisão, nós subtraímos as fases e, no caso da multiplicação, nós somamos as fases. Então, uma revisão aí de operações básicas de números complexos, ela é bem-vinda para que não se tenha dificuldades na operação de fasores, ok? Bom, então apenas resumindo isso que acabamos de falar, né? Os fasores, eles são números complexos, eles podem ser representados aí na forma retangular ou polar. É sempre conveniente, muitas vezes, plotá-los graficamente no plano complexo. Isso muitas vezes ajuda a gente a entender o próprio comportamento do circuito.
A subtração e adição de fazores ela é mais conveniente na forma retangular, a multiplicação e divisão ela é mais conveniente na forma polar. Vale destacar que a maioria das calculadoras científicas fazem operações com números complexos de adição, subtração, multiplicação de maneira quase que transparente para o usuário, ou seja, você coloca na calculadora tanto a notação polar quanto retangular, e a calculadora científica vai te entregar o resultado da maneira que você quiser, com tranquilidade, e o mesmo vale para qualquer ferramenta computacional que você utilizar para fazer essas operações.